Qual a melhor parte de ter sido presidente da linha SOS Estudante? Eu acho que é o projeto em si, ou seja, fazer parte de um projeto com esta humanidade, eu acho que realmente foi o melhor. A melhor parte eu acho que foi poder ver por dentro como é que os projetos avançam. A melhor parte de ter sido presidente da linha provavelmente foi poder dar voz a um núcleo que era muito silencioso. Os voluntários são anónimos, poder dar voz, poder representar este grupo, portanto fazer aqui a ponte entre aquilo que é o atendimento e a sociedade civil. Não sei responder. Foi o trabalho de equipa, sem dúvida, com o coordenador de voluntários, que é uma amizade que ficou tão forte que permanece até hoje. Qual é que foi a pior parte de ter sido presidente da linha? A parte que eu efetivamente não gostava muito, que era a parte mais de burocracia. O peso da responsabilidade, esse peso de que és a última pessoa que pode falhar. Quando tudo à frente falha, tu tens que estar operacional para entrar em ação a qualquer momento. A parte do pior, em termos de pior e mais difícil, mais negativa, foi esta questão da pressão, a responsabilidade de fazer alguma coisa, tomar esta responsabilidade de tentar que a linha se voltasse a reerguer e a crescer de maneira a podermos voltar a assegurar um atendimento contínuo 7 dias por semana, foi possivelmente a parte mais difícil, mais desafiante e o pior, até conseguirmos chegar lá. Pois efetivamente conseguimos chegar, mas o tempo que se demora foi uma grande pressão. A responsabilidade de ser a face visível da linha, porque na altura era a única pessoa que dava a cara, era a presidente. Então sentia em cima de mim uma grande responsabilidade, não é? Muitas vezes me sentia soberbada com as responsabilidades que implicava essa presidência. Quais foram os maiores desafios enquanto presidente da linha? Eu lembro-me de uma luta que nós tínhamos naquela altura, que era o facto de nós recebíamos poucas chamadas de estudantes, não é? Uma linha que foi criada para estudantes na sua origem. Naquela altura não conseguíamos perceber porque é que isso acontecia, porque é que não conseguíamos chegar a estudantes. Sinto que faltava essa peça. Eu acho que o maior desafio é manter as pessoas motivadas, principalmente os voluntários. Não impor as minhas vontades e ouvir o que os outros têm para dizer. Para mim, pessoalmente, tendo em conta a minha personalidade, acho que esse foi o maior desafio. Desafio, questões com que nos deparámos foi mesmo esta questão de tentar recrutar novos voluntários para mantermos um nível mínimo de voluntários, um grupo estável, que permitisse assegurar a função principal, que é o atendimento. Aliado a esse desafio foi a questão de que, para nos focarmos nessa parte, outras das atividades que era comum a linha ter e que as pessoas até já estavam habituadas, como atividades culturais, colóquios, simpósios, exposições, questões que despertassem para os temas que a SOS trabalha. Tivemos de prescindir um pouco dessas atividades e isso também não foi fácil, porque é uma dinâmica a que estamos muito habituados, não é? E tendo essas atividades paralelas. Depois, a questão talvez a parte dos voluntários tenha sido mesmo mais da quebra, tenha sido mesmo o mais desafiante, porque eu fui presidente numa altura em que entrou em vigor a questão de Bolonha, dos mestrados de Bolonha, dos mestrados integrados. Houve uma reformulação, uma reestruturação muito grande nos cursos e isso teve implicações ao nível do tempo que as pessoas ficavam nos cursos, da previsão sobre o tempo em que ficavam. Quando entravam, chegavam ali ao terceiro ano, ao final da licenciatura, e podiam ir candidatar-se ou ir fazer um mestrado, por exemplo, noutros locais e sair de Coimbra, e isso trazia aqui uma responsabilidade acrescida ao recrutar, em haver alguma forma de garantir que havia alguma estabilidade depois nos voluntários que entrassem, e possivelmente terá sido o mais desafiante. A parte mais difícil, talvez o medo de não termos espaço para atender.
uma parte depois de receio forte em relação a o que é que nós vamos ser ao sair da Direção-Geral. Enquanto presidente, era a questão da sustentabilidade da linha e, se calhar, enquanto coordenadora de voluntários, assegurar os turnos, não é? Que momentos ou conquistas destaca durante a presidência? Houve um período em que foi muito importante para nós estabelecer determinados protocolos no atendimento, um pouco para alguma parte de espírito e de bem dos nossos voluntários. Acho que foi muito importante o estabelecimento desses protocolos. Mas também acho que há um outro momento que foi... Nós fizemos um concurso de logotipos, mudámos um bocadinho a nossa imagem. Pronto, acho que posso considerar assim esses 2 momentos. Acho que grandes conquistas, uma delas foi termos conseguido eliminar uma despesa que tínhamos, que era um número que nós tínhamos, julgo que era 808, pode-me estar a memória a trair. Foi muito difícil para nós essa decisão, mas foi uma conquista para nós porque o 808 era uma linha que tinha um custo fixo de manutenção. E para nós tomar essa decisão, por muito difícil que tenha sido, foi uma daquelas limpezas, foi uma decisão que tivemos que tomar e foi uma daquelas limpezas, foi arrancar um penso assim de uma vez. A segunda que eu acho que destaco foi a imagem da SOS, que mudou, que na altura levantou algumas discussões nesta mesa, ou numa igual a esta que estava aqui, por causa da cor, porque a nossa cor era cor-de-rosa, era este cor-de-rosa aqui, agora já, e depois este salmão era um choque para nós, porque levantou alguma discussão, porque o Pantone, dependendo da maneira como fosse impresso, podia resvalar para o laranja podia puxar para a questão da psicologia, do curso de psicologia, nós não queríamos que essa associação fosse feita. As direções iam passando por este layout e diziam: isto é tão bom, é muito melhor do que a imagem que nós temos, a nossa imagem ainda era com um telefone fixo, uma coisa que já super desatualizada. Termos ido à televisão, eu enquanto era presidente fui a um programa que existe na RTP2 chamado Sociedade Civil, e lembro-me que na altura nós dissemos à RTP que não teríamos muito para dizer em relação a esse tema, não sabíamos como é que poderíamos ser úteis nessa conversa e participar nessa conversa de uma maneira informada, também não queríamos ir para lá fingir que sabemos de um tema e de que estamos muito por dentro de uma coisa que não estamos. A retoma do atendimento, 7 dias por semana. A celebração do 15º aniversário. Mas foi assim um momento alto, porque foi à conta desse 15º aniversário que surgiu a questão do livrinho de celebração comemorativo. Livro esse que foi um grande desafio. Foi tão grande desafio que não foi lançado no 15º aniversário, mas sim no 16º. A ideia deste livro era ter um livro de testemunhos. Testemunhos vários. Testemunhos de voluntários anónimos que tivessem passado pela linha, testemunhos de elementos das direções que tivessem passado pela linha e ter também testemunhos de entidades ou de pessoas, personalidades que tivessem estado diretamente envolvidas quer na criação da linha, quer depois ao longo da evolução. A sensibilização das outras secções culturais, uma crescente visibilidade através do esforço de um trabalho de equipa com o coordenador de voluntários, como disse. Essa questão dos voluntários, não só de assegurar os turnos, mas mantê-los motivados, evitar o burnout, que hoje em dia se fala muito, não é? Mas na altura já existia, ou seja, uma certa desmotivação. Não é um trabalho muito solitário. É muito bonito, mas é muito solitário e muito pesado. Ou emocionou durante estes 5 mandatos? Eu posso dizer que algumas chamadas nos marcavam particularmente, sim, pessoas que efetivamente contavam muito com a nossa presença. A minha experiência enquanto presidente mistura-se muito com a minha experiência enquanto pessoa que passou por um voluntariado deste género, e momentos que me marcaram pessoalmente acabam por se calhar não serem os momentos que mais marcaram a história da SOS enquanto instituição. E na altura em que eu entrei, houve uma grande aposta no recrutamento. Nós temos faixas, nós tivemos uma faixa branca enorme, pendurada nas árvores da Praça da República, a dizer recrutamento de voluntários da SOS. Oh, meu Deus! 2 faixas brancas que eu lembro-me como se fosse hoje nós lá em baixo a pintarmos umas partes aqui no chão desta sala, outras partes lá em baixo para não sujarmos. Essa é assim das coisas mais emocionantes. O investimento, e era um investimento do grupo. Foi quando efetivamente vimos esses esforços serem recompensados. Aqui tem muito a ver com as pessoas.
a Manuela a confiar, a Zita a confiar, o Zuvaz, o Birarlandes, o Duarte Nuno, de facto, aquela sensação de pairar completamente. Eu nunca mais a tive. É a coisa mais fantástica que eu experimentei. Porque é uma coisa que nós não preparamos nem esperamos. Que nos apanha, não é? E que nos transcende completamente. Eu acho que sem dúvida foram as pessoas que eu conheci. Eu conheci pessoas maravilhosas. Acho que não há um só voluntário, uma voluntária que eu tenha conhecido que não fosse uma pessoa realmente especial. Que conselhos daria à atual ou futuros presidentes? Que gostem do projeto. Acho que tem a ver muito com a entrega que se dá ao projeto. Isso é meio caminho andado para que as coisas corram bem. Sejam amigos, sejam solidários, entendam quando alguém não tem tanta disponibilidade para o projeto. Saibam aceitar que nem toda a gente está disposta a estar 100% mergulhada no projeto quanto vocês estão. Deve haver tolerância e compreensão para o facto de que as personalidades são diferentes e os níveis do que cada um exige de si mesmo e de que está disposto a dar de si mesmo é diferente. Portanto, aceitar isso acho que é um bom princípio. Depois, ser responsável, saber que é um projeto feito por estudantes de uma associação académica, mas é uma coisa séria. Acho que é o projeto mais sério desta associação académica. Acho que é o projeto mais adulto, com mais efeito efetivo, com mais trabalho efetivamente feito, diariamente, todos os dias. O conselho para futuros é que havia muito esta tendência a pensar não vou já para a direção porque ainda estou no início do voluntariado, quero fazer só voluntariado e depois, mais tarde, para o ano que vem ou daqui a 2 anos, ir para a direção. E de repente, se deixa passar muito tempo, passa-se o ciclo de estudos e depois a pessoa já não tem tanta disponibilidade ou acaba por sair, não deixar para daqui a não sei quanto tempo, quando eu já cá estiver há muito tempo, porque o tempo passa muito rápido. O foco deverá ser sempre os voluntários. Têm que estar bem para estar disponíveis e para fazer um bom trabalho. Quais foram as principais prioridades que teve enquanto presidente da linha? Sempre uma preocupação também com o grupo. Acho que havia sempre a preocupação com os voluntários e mesmo na direção, o grupo mais restrito, acho que havia sempre a preocupação com as pessoas, até porque, no fundo, eu tenho pessoas que ainda levo dessa altura. Manter o atendimento, funcionar, não deixar a casa ir abaixo. Ok, isto é tudo muito giro, nós precisamos de renovar a imagem, nós precisamos de fazer isto, precisamos de divulgar mais, precisamos de ir a mais sítios, mas o que nós precisamos mesmo é que continue a existir linha e continue a existir alguém do outro lado para ouvir, porque senão aquilo que estamos a divulgar, a imagem que estamos a criar, não vai servir para nada porque não existe projeto. Que coisas é que ponderou ou considera que devem ser ponderadas antes de se aceitar um cargo destes? Que é preciso a pessoa ter disponibilidade, não só física, não é? Ou seja, ter horário para estar, para fazer, mas também ter disponibilidade para estar no projeto a 100%. Eu acho que deve ser ponderado se não existe nenhuma vaidade por trás de aceitar o cargo. Essa é a primeira coisa. A questão da disponibilidade. Ter uma disponibilidade efetiva não quer dizer que a pessoa não possa ter uma rotina e uma série de ocupações e outras atividades, mas que tenha essa capacidade de organizar e de articular. Ser presidente de uma linha é ser a responsável máxima, quer por toda a visibilidade e por todo o funcionamento e por todas as pessoas que telefonam. Temos que garantir que ela funciona e temos que garantir ao mesmo tempo ter uma coordenadora ou um coordenador que está a conseguir trabalhar os voluntários e que eles também não falham. Então é preciso ter uma disponibilidade de tempo e mais do que tempo emocional, uma disponibilidade emocional para darmos esse tempo, não é? Não estarmos a fazer uma coisa e pensar eu queria estar a fazer outra coisa, não é? Então há que assumir essa responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Como é que foi a experiência de liderar toda a equipa? Acho que é sempre um desafio, não é? Porque estamos a lidar com pessoas e todas muito diferentes umas das outras. Eu acho que é tentar que as pessoas estejam bem, que se sintam bem, que faça sentido aquilo que elas estão a fazer. Foi
Foi gira, difícil, porque eu sentia que eu não estava sozinha na liderança, eu não era a cabeça. Eu tinha pessoas na direção que eu sentia que os voluntários respeitavam tanto quanto me respeitavam a mim e que eram tão respeitados quanto eu e que eram tão ouvidos quanto eu. Sempre senti que éramos uma equipa. É assim, tem de ter sido fácil porque eu só me lembro das coisas boas. E portanto tem de ter sido positiva e tem de ter sido fácil. Quando falamos das direções e de escolher direções e de candidatar-se às direções, é haver este espírito de união no grupo. União haverá sempre, mas é pelo menos esta questão de sentir que estamos todos a caminhar para o mesmo lado. Foi muito fácil porque os meus colegas facilitaram muito a vida nesse aspecto. É o percurso da linha desde que foi presidente. Eu acho que a linha está muito melhor. Os 5 euros? Meu Deus! Olha, é assim, claro que eu vou sempre acompanhando. Vejo muito bem. Nós éramos e agora vocês são uma linha de atendimento, uma linha. E uma coisa que me deixa muito feliz ao longo dos anos é saber que ainda existe uma linha. E não só saber que ela existe, como ainda por cima agora atendo mais tempo do que atendia na minha altura. E manter esta mensagem viva é uma coisa que eu sempre achei que era importante. Portanto, vejo com muito agrado tudo o que vocês fazem e acho que vou ver sempre com muito agrado. Ai, com imenso orgulho. Primeiro noto um carinho imenso por este projeto, continuar a acompanhar as redes. A linha é cada vez mais sólida, mais robusta, chega cada vez a mais gente, é um percurso muito firme, muito sustentado e que mesmo assim nunca deixou de perder a sua essência. É a mesma linha, é a linha que eu reconheço. É a linha que eu reconheço de quando eu lá estive, é a linha que eu reconheço de quando aprendi sobre como ela era no início. São os mesmos valores, é a mesma atitude, é a mesma preocupação e por isso vejo como de forma muito positiva estes anos.